Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Acomode-se bem, pois hoje vamos conversar sobre a grande pergunta teórica: do que o universo é realmente feito? É fascinante pensar que, segundo os modelos atuais, 95% de toda a realidade é composta por algo que escapa totalmente aos nossos olhos. Tudo o que a humanidade já tocou, cada estrela e cada galáxia que brilha no céu, não passa de uma fina poeira flutuando em um oceano gigantesco e desconhecido. Se a luz que vemos é apenas uma exceção rara, o que exatamente está escondido nessa imensidão escura que define o destino de tudo? Nesta jornada, partiremos da ilusão da matéria visível para entender as lentes gravitacionais, caminharemos pelos vales da energia escura que afasta as galáxias, exploraremos a expansão eterna do espaço e descobriremos como esse segredo cósmico se conecta profundamente à nossa própria vida. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O apoio ao universo para o sono é essencial para que nosso canal continue crescendo com a sua ajuda sincera. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixe a ciência te guiar. Para compreendermos verdadeiramente o lugar onde vivemos, precisamos primeiro desfazer uma ilusão antiga e persistente. Quando você olha para o céu em uma noite limpa e silenciosa, longe das luzes da cidade, você vê um tapete infinito de estrelas. Parece haver uma quantidade incalculável de matéria, de luz e de presença. Sentimos que o universo é cheio, repleto de sóis, planetas, nebulosas coloridas e galáxias espirais majestosas. A nossa intuição nos diz que aquilo que brilha é aquilo que existe. Durante milênios, a humanidade acreditou que o cosmos era exatamente isso: um palco iluminado por fogueiras estelares, onde a escuridão era apenas a ausência de luz, um vazio passivo e sem substância. Mas a ciência moderna nos trouxe uma revelação que mudou para sempre a nossa percepção da realidade. Tudo o que os seus olhos podem ver, tudo o que os telescópios mais poderosos já fotografaram e tudo o que você já tocou com as suas próprias mãos representa apenas uma fração minúscula do todo. Imagine por um momento que o universo inteiro é um oceano vasto e profundo. Nesse oceano, todas as estrelas que existem, todas as galáxias com seus bilhões de mundos, todo o gás interestelar e toda a poeira cósmica são apenas a espuma fina que flutua na superfície das ondas. A água profunda, a correnteza invisível e a imensidão que sustenta essa espuma permanecem ocultas, silenciosas e invisíveis. Nós somos feitos dessa espuma. O seu corpo, o ar que você respira agora, a água que bebemos e o chão que pisamos são constituídos pelo que os físicos chamam de matéria bariônica. Essa é a matéria familiar, feita de átomos, prótons, nêutrons e elétrons. É a matéria que interage com a luz, que brilha, que reflete cores e que podemos medir diretamente. Por muito tempo, pensamos que essa matéria comum era a única protagonista da história cósmica. Acreditávamos que, se somássemos a massa de todas as estrelas e nuvens de gás, teríamos o peso total do universo. No entanto, à medida que começamos a observar o movimento das galáxias e a estrutura do espaço com mais atenção, os números não batiam. Havia algo errado na nossa contabilidade cósmica. As galáxias giravam rápido demais para serem mantidas unidas apenas pela gravidade das estrelas visíveis. Era como se houvesse uma mão invisível, pesada e poderosa, segurando as estrelas em suas órbitas, impedindo que elas se dispersassem pelo espaço vazio. Da mesma forma, ao observarmos a expansão do universo, percebemos que as galáxias não estavam apenas se afastando umas das outras, mas estavam acelerando, empurradas por uma força desconhecida que parecia brotar do próprio vazio. Foi assim que percebemos que o nosso inventário da realidade estava incompleto. A matéria que brilha, a matéria de que somos feitos, corresponde a menos de 5% de tudo o que existe. Pense nisso com calma enquanto relaxa. De cada 100 partes do universo, 95 partes são compostas por substâncias que nunca vimos, nunca tocamos e que não emitem qualquer tipo de luz. Estamos literalmente navegando em um mar de escuridão, e as ilhas de luz onde vivemos
são exceções raras e preciosas. Essa descoberta não deve nos causar medo, mas sim um profundo fascínio e humildade. Significa que a maior parte da história do universo não é sobre átomos ou luz, mas sobre sombras e energias ocultas que ditam as regras do jogo cósmico sem nunca se mostrarem diretamente. O universo, em sua essência, é um reino escuro. A luz é apenas um acidente feliz, um subproduto minoritário de processos muito mais vastos e antigos. Para entender do que o universo é feito, precisamos aceitar que a nossa experiência cotidiana é enganosa. Aqui na Terra, estamos acostumados a confiar nos nossos sentidos. Se vemos algo, aquilo existe. Se tocamos, é real. Mas no palco cósmico, o essencial é invisível aos olhos. A verdadeira arquitetura do cosmos é construída por dois gigantes fantasmagóricos que dominam a realidade. O primeiro é uma forma de matéria que possui massa e gravidade, mas que atravessa as paredes, a Terra e o seu próprio corpo neste exato instante, como se nada existisse. Ela está em toda parte, agrupando-se ao redor das galáxias como um casulo invisível, mas se recusa a interagir com a luz. Nós a chamamos de matéria escura, não porque ela seja uma sombra, mas porque ela é o mistério total para a nossa visão. Ela compõe cerca de 27% do universo. É ela quem constrói o esqueleto onde as galáxias crescem. Sem ela, o universo seria um lugar disforme, e as estrelas se perderiam na vastidão, incapazes de se agrupar para formar os lares cósmicos que conhecemos. Mas há algo ainda mais estranho e abundante. O espaço vazio não é vazio. Ele possui uma energia própria, uma qualidade intrínseca que não se dilui. Enquanto a matéria tenta puxar tudo para perto através da gravidade, existe algo que faz o oposto. Existe uma pressão silenciosa que estica o tecido da realidade, afastando as galáxias umas das outras, criando mais e mais espaço a cada segundo. Essa entidade misteriosa, que domina cerca de 68% de todo o universo, é o que chamamos de energia escura. Ela é o maestro silencioso que rege o futuro do cosmos, garantindo que o universo não apenas cresça, mas que cresça cada vez mais rápido, rumo a um destino frio e solitário. Portanto, quando perguntamos do que o universo é feito, a resposta científica honesta é que ele é feito de mistério. Ele é um coquetel complexo, onde a parte que conhecemos é apenas o tempero, não o ingrediente principal. A realidade é uma tapeçaria tecida com fios invisíveis de matéria escura e inflada pelo sopro constante da energia escura. A matéria bariônica, os nossos átomos queridos, são apenas os pontos brilhantes bordados sobre esse tecido negro. Durante esta jornada que faremos juntos, vamos explorar cada um desses componentes com a calma que a noite nos oferece. Vamos tentar visualizar o invisível e sentir o peso daquilo que não tem corpo. Vamos caminhar pela fronteira do conhecimento humano, onde a física encontra a filosofia e onde as equações matemáticas apontam para abismos que a nossa imaginação mal consegue preencher. É uma história sobre a nossa insignificância material, mas também sobre a nossa grandeza intelectual, pois mesmo sendo feitos dessa poeira rara e minoritária, somos capazes de olhar para a escuridão e deduzir a sua presença. Somos a parte do universo que acordou, abriu os olhos e percebeu que a sala é muito maior e mais estranha do que parecia à primeira vista. Agora que entendemos o cenário, que sabemos que pisamos em um terreno desconhecido e vasto, estamos prontos para aprofundar o nosso olhar. Deixe que a sua mente flutue sobre essa ideia. Você não é separado do universo. Você é feito da parte rara dele, a parte que brilha, flutuando serenamente em um oceano de segredos que começaremos a desvendar, camada por camada, enquanto o sono se aproxima suavemente. Agora que aceitamos a ideia de que a nossa realidade visível é apenas uma pequena ilha em um oceano vasto e desconhecido, podemos começar a observar como essa maré invisível afeta a vida cotidiana do cosmos. Embora não possamos ver a matéria escura ou sentir a energia escura com o toque da nossa pele, a presença delas é o que permite que o universo funcione da maneira majestosa e estável que observamos todas as noites. Imagine que você está flutuando suavemente no espaço, observando a nossa própria galáxia, a Via Láctea, de um ponto de vista privilegiado e distante.
Você veria um disco brilhante, uma espiral de luzes brancas, azuis e douradas, girando lentamente no silêncio do vácuo. É uma visão de uma beleza hipnotizante, uma roda gigante feita de bilhões de estrelas, poeira e planetas, todos dançando em uníssono ao redor de um centro denso e misterioso. Essa dança galáctica, que parece tão serena e coreografada, esconde o primeiro grande sinal da presença da matéria escura. Pelas leis da física que conhecemos, as estrelas que estão nas bordas da galáxia, longe do centro, deveriam girar mais devagar, perdendo força à medida que se distanciam da maior concentração de massa. É o que acontece no nosso sistema solar. Os planetas mais distantes, como Netuno, orbitam o Sol muito mais lentamente do que a Terra ou Mercúrio. A gravidade perde a sua força com a distância e a velocidade diminui. No entanto, quando os astrônomos mediram a velocidade das estrelas na periferia das galáxias, tiveram uma surpresa silenciosa e inquietante. As estrelas distantes giravam com a mesma velocidade vertiginosa daquelas que estavam próximas ao centro. Elas voavam pelo espaço a centenas de quilômetros por segundo, tão rápido que, pela lógica da matéria visível, deveriam ser arremessadas para fora, desfazendo a galáxia como um punhado de areia solta girando em um prato. Mas a galáxia permanece inteira. As estrelas não fogem. Elas continuam presas em suas órbitas seguras e estáveis. Isso acontece porque a galáxia não é apenas o disco de luz que vemos. Ela está mergulhada, protegida e envolvida por uma esfera gigantesca e invisível de matéria escura. Imagine um grande halo, uma nuvem esférica e densa que não emite luz, mas que possui uma gravidade imensa. A nossa Via Láctea, com todas as suas luzes e belezas, é apenas a joia brilhante incrustada no centro dessa esfera colossal de matéria invisível. Essa substância fantasma que fornece a gravidade extra necessária para segurar as estrelas velozes. Ela é a cola cósmica que impede que as estruturas se desfaçam. Sem a matéria escura, o nosso Sol que orbita a periferia da galáxia poderia ter se perdido no vazio intergaláctico há bilhões de anos. A vida, a rotina dos planetas e a estabilidade das noites estreladas que conhecemos só existem porque estamos sendo abraçados neste exato momento por essa presença silenciosa e protetora. Essa vivência do invisível não se resume apenas a manter as coisas unidas. A matéria escura molda a própria luz que viaja pelo universo. Quando olhamos para as profundezas do cosmos, para aglomerados de galáxias muito distantes, às vezes vemos algo que parece mágica, mas é a pura manifestação da gravidade invisível. A luz de uma galáxia que está atrás de um grande aglomerado de matéria escura não viaja em linha reta até nós. Ela encontra essa massa invisível no caminho e é obrigada a fazer uma curva, contornando a gravidade como a água contorna uma pedra no rio. O resultado é que a imagem da galáxia distante chega até nós distorcida, esticada ou duplicada, criando arcos de luz no céu. Chamamos isso de lente gravitacional. É como olhar através do fundo de uma taça de vinho. A realidade do outro lado parece deformada pelo vidro. No caso do universo, o vidro é a matéria escura. Ela é transparente, mas a sua gravidade é tão real que é capaz de entortar o caminho da luz, revelando a sua localização e a sua forma, mesmo que ela se recuse a brilhar. É através dessas lentes cósmicas que mapeamos a geografia do invisível, desenhando mapas de montanhas e vales de matéria escura que nunca veremos com os nossos olhos, mas cuja influência sentimos na geometria do espaço. Enquanto a matéria escura trabalha incansavelmente para puxar, unir e estruturar, criando berços gravitacionais onde as galáxias podem nascer e prosperar, existe a outra força, ainda mais vasta, que opera no silêncio dos grandes vazios. A energia escura domina a rotina do espaço profundo. Se a matéria escura é a âncora que tenta manter o barco parado, a energia escura é a correnteza do oceano que arrasta tudo para o horizonte. A vivência do universo em grande escala é definida por essa competição eterna. Durante os primeiros bilhões de anos após o início de tudo, a gravidade da matéria, tanto a visível quanto a escura, parecia estar vencendo, freando a expansão inicial do cosmos. As galáxias estavam se agrupando,
e o universo parecia destinado a um ritmo mais lento e contido. Mas algo mudou. À medida que o espaço se expandia, a densidade da matéria diminuía, pois as galáxias ficavam mais longe umas das outras. No entanto, a energia escura não se dilui. Ela é uma propriedade do próprio espaço vazio. Quanto mais espaço existe, mais energia escura surge. Isso criou um ponto de virada na história cósmica. Há cerca de 5 ou 6 bilhões de anos, a energia escura assumiu o controle. A expansão do universo deixou de frear e começou a acelerar. Hoje, vivemos em uma era dominada por essa força de repulsão. O espaço entre os aglomerados de galáxias está sendo criado a uma taxa cada vez maior. Imagine que o tecido do universo é uma massa de pão crescendo no forno. As passas dentro da massa são as galáxias. As passas não estão se movendo através da massa. É a massa entre elas que está aumentando, empurrando cada uma para mais longe das outras. Essa é a rotina silenciosa do cosmos agora. Um distanciamento suave, contínuo e irreversível. Nós não sentimos isso aqui na Terra, nem mesmo dentro do nosso sistema solar ou da nossa galáxia, porque a gravidade local da matéria escura é forte o suficiente para manter a nossa ilha unida. Mas se olharmos para longe, para os vizinhos distantes, eles estão recuando. O universo está se tornando um lugar mais solitário a cada segundo, esticado por essa energia misteriosa que brota do nada. É vertiginoso pensar que o nada é tão poderoso. Estamos acostumados a pensar no vácuo como a ausência de tudo, um palco vazio e passivo onde os eventos acontecem. Mas a física moderna nos ensina que o vácuo é vivo, pulsante e cheio de potencial. A energia escura sugere que o próprio vazio tem um peso, uma pressão negativa que empurra as paredes da realidade para fora. É uma força suave, quase imperceptível em pequenas escalas, mas implacável nas grandes distâncias. Ela não explode, não queima e não destrói violentamente. Ela simplesmente cria mais espaço. Ela é a respirar do universo, uma inspiração profunda que nunca termina, inflando o balão cósmico para tamanhos que desafiam a nossa compreensão. E nós, seres de matéria bariônica, vivemos nesse equilíbrio delicado. Somos passageiros em uma estrutura que está sendo esticada, mas que se mantém coesa localmente graças à cola invisível da matéria escura. Essa dualidade define a vida do universo. De um lado, a tendência de aglomerar, de juntar, de criar complexidade e estrutura, guiada pela mão firme da matéria escura. Do outro, a tendência de dispersar, de isolar, de expandir para o infinito, impulsionada pela energia escura. Nós existimos no meio desse cabo de guerra cósmico. A nossa rotina diária, o nascer e o pôr do sol, as marés dos oceanos e o crescimento das plantas, tudo isso acontece dentro de uma bolha de estabilidade garantida pela vitória local da gravidade. Mas lá fora, além dos limites do nosso grupo local de galáxias, a expansão vence. O universo está se desenrolando como um tapete sem fim. Saber disso nos dá uma nova perspectiva sobre o silêncio da noite. Aquele céu escuro não é estático. Ele está em plena atividade, uma atividade invisível e colossal. Enquanto você respira calmamente agora, o universo cresceu. Enquanto o seu coração bate, novas extensões de espaço foram criadas entre nós e as galáxias distantes. Estamos imersos nesse fluxo constante. Não somos observadores externos, somos parte do tecido. Os átomos do seu corpo obedecem às mesmas leis que regem as estrelas. A gravidade que mantém seus pés no chão é a mesma força, amplificada pela matéria escura, que mantém a Via Láctea inteira. A estabilidade que permite que você durma tranquilo é um presente desse equilíbrio cósmico. O universo trabalha em silêncio para manter as condições da nossa existência. A matéria escura construiu a casa, e a energia escura está expandindo o jardim. É um sistema de uma elegância suprema, onde o essencial permanece oculto, permitindo que a luz e a vida floresçam na superfície. E é nessa superfície segura, embalada por forças gigantescas e benevolentes em sua indiferença, que podemos relaxar, sabendo que a estrutura da realidade é muito mais vasta e sólida do que os nossos olhos podem ver. Agora que entendemos que o universo é um vasto oceano,
onde a matéria visível é apenas a espuma na superfície, precisamos mergulhar mais fundo para observar as correntes invisíveis que movem essas águas. Se pudéssemos colocar óculos especiais que nos permitissem ver a gravidade e não a luz, a aparência do cosmos mudaria drasticamente. O céu estrelado que você vê da janela do seu quarto desapareceria e, em seu lugar, surgiria uma estrutura monumental e complexa, algo que se assemelha a uma imensa teia de aranha tridimensional, brilhando fracamente na escuridão eterna. Os astrônomos chamam essa estrutura de teia cósmica. Ela é o esqueleto oculto do universo, a arquitetura fundamental construída pela matéria escura ao longo de bilhões de anos. Não é uma distribuição aleatória ou caótica, é um padrão organizado, elegante e grandioso. Imagine fios longos e espessos de matéria escura, estendendo-se por milhões de anos-luz através do vazio, conectando pontos distantes como rodovias invisíveis. Nos cruzamentos desses fios, onde a gravidade é mais intensa e a matéria se acumula em grandes nós, encontramos os aglomerados de galáxias. A nossa própria galáxia, a Via Láctea, é apenas um pequeno habitante viajando ao longo de um desses filamentos, presa gravitacionalmente a essa rede que sustenta tudo. Entre os fios dessa teia, existem gigantescos vazios, bolhas de nada absoluto que podem ter centenas de milhões de anos-luz de diâmetro. Nesses vazios, a matéria é escassa e a escuridão reina absoluta. A estrutura do universo, portanto, é feita de contrastes. Filamentos densos onde a vida e a luz se aglomeram, cercados por abismos de silêncio profundo. É a matéria escura que desenha esse mapa. Sem ela, a matéria comum, o gás e a poeira, teriam se espalhado uniformemente após o Big Bang, formando uma sopa rala e homogênea, onde nenhuma estrela jamais se acenderia. Foi a gravidade desses fios invisíveis que puxou o gás primordial, concentrando-o até que a pressão fosse suficiente para acender as primeiras fornalhas estelares. Mas o que é, afinal, essa substância que constrói teias do tamanho do universo? Entrar nos bastidores da física de partículas é como entrar em um reino de fantasmas sutis. A teoria mais aceita sugere que a matéria escura é composta por um tipo de partícula exótica que chamamos de WIMPs, uma sigla em inglês que significa partículas massivas de interação fraca. O nome parece técnico, mas o conceito é poético em sua estranheza. Essas partículas teriam massa, ou seja, pesam e exercem gravidade, mas seriam fracas no sentido social do cosmos. Elas não conversam com as outras forças. Elas não sentem o eletromagnetismo. Isso significa que elas não podem absorver luz, não podem refletir luz. E o mais impressionante, elas não colidem com a matéria comum da maneira que estamos acostumados. Para visualizar isso, imagine uma chuva fina e constante caindo sobre uma cidade. Se essa chuva fosse feita de matéria comum, ela molharia o chão, bateria nos telhados e escorreria pelas janelas. Mas a chuva de matéria escura é diferente. Ela atravessa os telhados, atravessa o concreto dos prédios, atravessa o asfalto e continua sua jornada através da terra até sair do outro lado, sem nunca ter tocado em um único átomo do planeta. Neste exato momento, enquanto você relaxa e respira calmamente, bilhões dessas partículas de matéria escura podem estar atravessando o seu corpo. Elas passam pelos espaços vazios entre os seus átomos e até mesmo por dentro dos seus núcleos atômicos, sem causar qualquer perturbação. Para elas, você, a sua casa e o planeta Terra são quase tão imateriais quanto fantasmas. Nós somos transparentes para a matéria escura, assim como ela é invisível para nós. É uma coexistência pacífica e silenciosa, onde dois mundos ocupam o mesmo espaço sem nunca se tocarem fisicamente, conectados apenas pelo abraço distante da gravidade. Essa natureza elusiva torna a busca por essas partículas uma das missões mais difíceis e fascinantes da ciência moderna. Como se caça algo que não pode ser visto ou tocado? A estratégia dos cientistas é de uma paciência monástica. Eles constroem detectores extremamente sensíveis, tanques cheios de líquidos nobres como o xenônio líquido, mantidos em temperaturas congelantes e cercados por sensores de luz. Mas eles não podem colocar esses detectores na superfície da Terra.
pois o nosso planeta é bombardeado constantemente por raios cósmicos e radiação comum que cegariam os sensores com falsos sinais. Para ouvir o sussurro da matéria escura, é preciso um silêncio absoluto. Por isso, os físicos descem às profundezas. Eles levam seus laboratórios para o fundo de minas abandonadas, quilômetros abaixo da crosta terrestre, ou para túneis escavados sob montanhas gigantescas. Lá embaixo, protegidos por toneladas de rocha sólida que filtram o ruído do universo visível, no escuro e no frio, eles esperam. A esperança é que, em algum momento raro, uma única partícula de matéria escura, ao viajar pelo tanque de xenônio, acabe colidindo frontalmente com um núcleo de átomo, gerando uma minúscula faísca de luz, um flash quase imperceptível. É uma pescaria no escuro, esperando por um peixe que talvez passe apenas uma vez a cada década. Esses laboratórios subterrâneos são templos de paciência, onde a humanidade aguarda silenciosamente por um sinal que confirme a natureza daquilo que compõe a maior parte da matéria do universo. É uma imagem bonita. Seres humanos enterrados no fundo do seu próprio planeta, na escuridão total, tentando ver a luz de uma partícula que viajou desde o início dos tempos. Enquanto a matéria escura é a tecelã que une, a energia escura opera por um mecanismo oposto e ainda mais enigmático, ligado à própria natureza do nada. Durante séculos pensamos que se retirássemos todos os átomos, toda a radiação e todas as partículas de uma caixa, o que restaria seria o vácuo absoluto, um espaço vazio sem qualidades. Mas a mecânica quântica, a teoria que rege o muito pequeno, nos diz que o vazio não está vazio. O espaço é um caldeirão efervescente de partículas virtuais que surgem e desaparecem em frações de segundo, tomando energia emprestada do nada e devolvendo-a instantaneamente. Esse ferver do vácuo confere ao próprio espaço uma energia intrínseca. Ao contrário da matéria, que se dilui quando o espaço se expande, essa energia do vácuo é constante por unidade de volume. Isso cria um efeito paradoxal e poderoso. Quanto mais o universo cresce, mais vácuo é criado. E quanto mais vácuo é criado, mais energia escura passa a existir, empurrando o universo para crescer ainda mais rápido. É um ciclo de retroalimentação cósmica. A energia escura é o custo de se ter espaço. Ela age como uma pressão negativa, uma espécie de antigravidade que não puxa, mas empurra. Imagine que o espaço tem uma elasticidade inversa. Em vez de tentar voltar ao tamanho original como um elástico esticado, ele quer esticar mais. Os cientistas tentam medir essa energia observando a luz de supernovas distantes, estrelas que explodem com um brilho padrão, funcionando como faróis no oceano escuro. Ao medir o quão fraca a luz desses faróis parece estar, descobrimos que eles estão muito mais longe do que deveriam, arrastados pela maré enchente da energia escura. Esses dois gigantes, a matéria escura e a energia escura, travam uma batalha silenciosa pelo formato do universo. A matéria escura tenta puxar tudo para perto, criando aglomerados, galáxias e a teia cósmica. A energia escura tenta desfazer tudo, esticando o espaço e afastando as ilhas de matéria. Nós vivemos em uma época privilegiada, um momento de equilíbrio transitório na história do cosmos. O universo é velho o suficiente para que a matéria escura tenha tido tempo de construir as galáxias e permitir a vida, mas ainda é jovem o suficiente para que a energia escura não tenha isolado completamente as galáxias umas das outras. Estamos no meio da festa cósmica, quando a estrutura está montada e visível, antes que as luzes se apaguem e os convidados se dispersem para sempre. A complexidade desses mecanismos nos mostra que a realidade é muito mais sutil do que a solidez das pedras ou o brilho do sol. Há uma textura no universo, uma trama fina e invisível que dita as regras. O fato de existirmos depende de uma sintonia incrivelmente fina entre essas forças. Se houvesse um pouco mais de matéria escura, o universo teria colapsado sobre si mesmo logo após o nascimento, esmagado pela gravidade. Se houvesse um pouco mais de energia escura, o universo teria se expandido tão rápido que nenhum átomo teria conseguido encontrar outro átomo e nenhuma estrela teria se formado. Nós somos o resultado de um empate cósmico,
um momento de trégua entre a força que une e a força que separa. E é nessa trégua, nesse espaço calmo e habitável criado pelo equilíbrio de titãs invisíveis, que nós construímos nossas vidas, sonhamos nossos sonhos e nesta noite tranquila, deitamos para descansar, protegidos pela complexidade maravilhosa do que não podemos ver. À medida que nos aprofundamos na noite e na nossa compreensão do cosmos, começamos a encontrar anomalias que desafiam a lógica simples. Até agora falamos da matéria escura e da energia escura como presenças constantes, quase como o ar que preenche uma sala. Mas o universo é um lugar de variedades infinitas, e existem cantos onde essas regras parecem se curvar, revelando segredos que parecem ter saído de um livro de contos de fantasmas. Um dos maiores mistérios recentes foi a descoberta de objetos que não deveriam existir, ou que, pelo menos, desafiam tudo o que pensávamos saber sobre a construção das galáxias. Imagine encontrar um oceano sem água ou uma floresta sem árvores. Foi essa a sensação dos astrônomos ao apontarem seus telescópios para uma região escura e encontrarem a galáxia chamada Dragonfly 44. Dragonfly 44 é o que chamamos de uma galáxia fantasma. Ela tem o tamanho aproximado da nossa Via Láctea, uma extensão vasta de espaço que deveria abrigar centenas de bilhões de estrelas brilhantes, braços espirais majestosos e nebulosas coloridas. Mas quando olhamos para ela, vemos quase nada. Ela é uma sombra pálida, com pouquíssimas estrelas, tão difusa que se você estivesse flutuando dentro dela, mal perceberia que está em uma galáxia. O mistério, no entanto, não é a sua falta de luz, mas o seu peso. Para manter o pouco que tem unido e não se dissolver no espaço, ela precisa de gravidade. Quando os cientistas mediram a sua massa, descobriram algo assustador. Ela é tão pesada quanto a nossa galáxia. Isso significa que 99,9% de toda a sua estrutura é feita de pura matéria escura. Ela é um gigante invisível, um monstro de matéria escura que carrega apenas um punhado de estrelas como enfeite. É como se fosse um navio fantasma gigantesco navegando pelo oceano cósmico, feito quase inteiramente de casco invisível, sem tripulação e sem luzes. A existência de Dragonfly 44 nos mostra que a matéria escura pode existir quase sozinha, criando galáxias escuras que podem estar por toda parte, flutuando ao nosso redor, totalmente indetectáveis, porque não tem estrelas para denunciar a sua presença. Mas o universo gosta de simetria, e se existem galáxias feitas quase só de escuridão, o oposto também foi encontrado, e essa descoberta foi ainda mais perturbadora para os céticos. Recentemente, foi identificada uma galáxia que parece não ter matéria escura nenhuma. Ela é um conjunto de estrelas soltas, girando lentamente, como se estivesse nua no espaço. Essa descoberta é fundamental porque prova que a matéria escura é de fato uma substância, uma coisa que pode ser ganha ou perdida. Se a matéria escura fosse apenas um erro nas nossas leis da gravidade, uma ilusão matemática, ela deveria estar em todos os lugares, inseparável da matéria comum. O fato de encontrarmos uma galáxia sem ela é a prova de que a matéria escura e a matéria comum podem se separar. É como encontrar uma roupa sem a pessoa dentro. Prova que a roupa e a pessoa são entidades distintas. Isso sugere que, na história violenta do universo, algumas galáxias podem ter sido despidas de sua matéria escura durante colisões, deixando para trás apenas as estrelas vulneráveis e lentas. Falando em colisões, existe uma cena de crime cósmico que se tornou a prova mais famosa da existência desse mundo oculto: o aglomerado Bala. Imagine dois aglomerados de galáxias gigantescos, cada um contendo trilhões de estrelas e oceanos de gás quente, colidindo de frente a velocidades inimagináveis. É o acidente de trânsito mais violento que a natureza pode produzir. O que acontece nessa colisão revela os segredos da matéria. A matéria comum, principalmente o gás quente que preenche o espaço entre as galáxias, comporta-se como um fluido. Quando os dois aglomerados batem, o gás de um se choca com o gás do outro, cria atrito, esquenta e freia, ficando parado no meio do caminho, como dois carros que batem e ficam amassados no cruzamento. No entanto,
A matéria escura não sente atrito. Ela não bate. Ela atravessa. Quando observamos o aglomerado bala, vemos que a maior parte da massa, a gravidade invisível, continuou viajando para longe do centro da colisão, atravessando a confusão ilesa, levando consigo as galáxias como passageiros silenciosos, enquanto o gás ficou para trás. Vemos literalmente a separação entre o visível e o invisível. É uma imagem poderosa. O corpo luminoso da galáxia, o gás, ficou ferido e parado, mas a sua alma escura continuou a viagem, indiferente à violência do impacto. Isso nos ensina que o universo oculto opera em uma camada de realidade que mal toca a nossa. Grandes catástrofes para nós são apenas brisas suaves para a matéria escura. Mas os segredos não param na matéria. A energia escura guarda mistérios sobre o próprio destino da informação e da luz. À medida que ela estica o universo, ela cria o que chamamos de horizonte de eventos cósmico. As galáxias distantes estão sendo empurradas para longe de nós tão rápido que, eventualmente, elas ultrapassarão a velocidade da luz em relação a nós. Não que elas se movam mais rápido que a luz, mas o espaço entre nós e elas se cria tão rápido que a luz delas nunca mais conseguirá nos alcançar. Elas desaparecerão da nossa vista para sempre. Estima-se que galáxias inteiras estão cruzando esse horizonte e desaparecendo do nosso universo observável neste exato momento, enquanto conversamos. Elas não deixam de existir, mas deixam de existir para nós. É um segredo melancólico. O universo está apagando o seu próprio passado. No futuro distante, civilizações que nascerem na Via Láctea poderão olhar para o céu e ver apenas a escuridão, sem saber que um dia houve um universo cheio de vizinhos. Elas pensarão que estão sozinhas no cosmos, e os registros que fazemos hoje serão as únicas provas de que um dia o universo foi rico e povoado. E talvez o segredo mais fascinante seja a possibilidade de um setor escuro complexo. Até agora, assumimos que a matéria escura é feita de apenas um tipo de partícula, como uma areia simples e uniforme. Mas por que o lado escuro seria tão simples se o nosso lado visível é tão rico? O nosso lado tem prótons, elétrons, fótons, neutrinos, uma tabela periódica inteira de elementos que formam água, rochas, ar e vida. Alguns físicos teóricos sugerem que o lado escuro pode ser igualmente complexo. Pode haver uma química escura, com múltiplos tipos de partículas escuras que interagem entre si através de forças que não conhecemos. Imagine átomos escuros formando estrelas escuras que emitem luz escura, uma radiação que não podemos ver, mas que ilumina o mundo deles. Poderiam existir discos de galáxias escuras girando dentro da nossa própria Via Láctea, cruzando o nosso plano galáctico como fantasmas. Poderiam existir planetas inteiros feitos dessa matéria sombra, orbitando sóis invisíveis. A ideia de um universo espelho, sobreposto ao nosso, ocupando o mesmo espaço, mas sem nunca interagir, é uma das fronteiras mais ousadas da imaginação científica. Não seria apenas um vácuo cheio de poeira invisível, mas um ecossistema rico e vibrante de física desconhecida. Talvez a complexidade que vemos na nossa biologia e geologia tenha paralelos nesse setor oculto. É claro que isso é especulação, mas a natureza já nos provou repetidas vezes que ela é muito mais criativa do que a nossa imaginação limitada consegue prever. Outro mistério profundo reside nas estrelas escuras primordiais. Logo após o Big Bang, antes que as primeiras estrelas comuns se acendessem, o universo era denso e cheio de matéria escura. Alguns modelos sugerem que as primeiras estrelas a se formarem não foram alimentadas por fusão nuclear, como o Sol, mas pelo aniquilamento de partículas de matéria escura em seus núcleos. Essas estrelas seriam gigantescas, muito maiores que qualquer estrela atual. Nuvens imensas e fofas de gás brilhando com uma luz fria e fantasmagórica, mantidas vivas pela energia da escuridão se consumindo. Se elas existiram, foram os primeiros faróis do universo, e seus restos podem ter se transformado nos buracos negros supermassivos que hoje habitam o coração de todas as galáxias, inclusive a nossa. Isso conectaria o mistério da matéria escura diretamente à nossa origem, sugerindo que as sementes da nossa galáxia foram plantadas por esses fantasmas do passado remoto.
Esses segredos nos mostram que a escuridão não é vazia, ela é cheia de histórias. Cada anomalia, cada galáxia que não se comporta como deveria, cada fóton que chega até nós distorcido, é uma pista em um jogo de detetive cósmico que dura milênios. Nós somos observadores tentando entender a trama de um filme, assistindo apenas às sombras projetadas na parede. Mas as sombras são fascinantes. Elas nos dizem que há formas, movimentos e dramas acontecendo além da nossa percepção. Enquanto você dorme, saiba que o universo não dorme. Ele continua a sua dança complexa de matéria e energia, criando e destruindo, escondendo e revelando. O mistério não é algo para se temer, mas para se admirar. É a prova de que a realidade é inesgotável. Sempre haverá uma nova página para virar, uma nova camada para descobrir. E nessa vastidão de desconhecidos, a nossa curiosidade é a única luz que importa, guiando-nos suavemente através do labirinto maravilhoso da noite eterna. Ao aprofundarmos a nossa contemplação, começamos a perceber que esses componentes misteriosos não são apenas ilhas isoladas de escuridão ou oceanos de vácuo. Eles não existem separados de nós, como peças soltas em uma caixa de brinquedos cósmica. O que a ciência moderna nos revela é uma tapeçaria de interdependências profundas, onde o visível e o invisível estão entrelaçados em uma dança eterna e inseparável. Não podemos pensar na matéria escura apenas como um fantasma distante. Ela é o solo fértil onde a nossa realidade criou raízes. A relação entre a matéria comum, os átomos do seu corpo, o oxigênio que você respira, o silício sob os seus pés e o setor escuro é uma história de simbiose cósmica. Sem o invisível, o visível jamais teria despertado. Imagine por um instante a formação de uma árvore majestosa. Quando olhamos para ela, vemos o tronco robusto, os galhos que se estendem para o céu e as folhas que dançam ao vento. Mas a vida dessa árvore depende inteiramente de um sistema de raízes que mergulha fundo na terra, invisível aos nossos olhos, buscando água e nutrientes na escuridão do solo. A matéria escura atua exatamente como esse sistema de raízes para as galáxias. Sem a gravidade extra fornecida por esses halos invisíveis, a matéria bariônica, o gás primordial que formou as estrelas, nunca teria conseguido se agrupar com eficiência suficiente. O universo jovem era quente e agitado. As partículas se moviam rápido demais, querendo se espalhar como fumaça ao vento. Se dependêssemos apenas da gravidade dos átomos comuns, as nuvens de gás teriam se dissipado antes de formarem qualquer estrutura complexa. Foi a mão pesada e fria da matéria escura que segurou esse gás, criando poços gravitacionais profundos onde a matéria visível pôde se aninhar, esfriar e, finalmente, acender as primeiras luzes estelares. Portanto, cada fóton de luz que toca a sua retina ao olhar para as estrelas é um testemunho dessa parceria. A luz é filha da matéria comum, mas a casa onde a estrela nasceu foi construída pela matéria escura. Essa conexão vai além da origem. Ela mantém o fluxo da vida galáctica até hoje. Os astrônomos descobriram que as galáxias não são sistemas fechados e autossuficientes. Elas precisam se alimentar para continuar formando estrelas. Existe um ciclo de respiração cósmica. O gás flui para dentro das galáxias através dos filamentos da teia cósmica, guiado pela estrada gravitacional da matéria escura. É como um sistema circulatório gigantesco. A matéria escura define os canais, as veias e as artérias do universo, e a matéria comum flui por eles como o sangue vital, renovando as galáxias e permitindo que novos sóis nasçam. Se a matéria escura desaparecesse agora, esse fluxo de nutrição cessaria. As galáxias, incluindo a Via Láctea, perderiam a sua coesão, parariam de formar estrelas e lentamente se apagariam. A nossa existência contínua em um sistema solar estável é, portanto, mantida por esse abraço invisível que nunca solta. Mas as conexões se estendem para o passado mais remoto, tocando o próprio berço do tempo. Existe uma relíquia, uma luz fóssil que preenche todo o universo, chamada radiação cósmica de fundo. É o eco do Big Bang, a primeira luz que viajou livremente quando o universo tinha apenas 380 mil anos de idade. Quando analisamos esse mapa de calor antigo,
vemos pequenas manchas, flutuações minúsculas de temperatura. Essas manchas são as impressões digitais deixadas pela batalha primordial entre a matéria escura e a luz. No início, o universo era um plasma denso, como um nevoeiro brilhante. A gravidade da matéria escura tentava puxar tudo para dentro, para comprimir, enquanto a pressão da luz e da radiação tentava empurrar tudo para fora. Esse cabo de guerra criou ondas de som gigantescas que viajaram pelo universo bebê. As marcas que vemos hoje no céu são o resultado direto dessa interação. A matéria escura, por não interagir com a luz, pôde começar a se aglomerar mais cedo, criando as sementes da estrutura, enquanto a matéria comum ainda estava presa na dança com a radiação. Essa diferença de comportamento moldou a distribuição de tudo o que vemos hoje. A posição de cada aglomerado de galáxias no céu atual foi pré-determinada por essas ondas sonoras silenciosas e pela influência da matéria escura há mais de 13 bilhões de anos. O passado distante e o presente observável estão conectados por esse fio invisível. E o que dizer da conexão com a energia escura? Aqui, o impacto é sobre o destino e a solidão. A energia escura afeta a própria natureza da luz que viaja pelo espaço. À medida que o espaço se estica, a luz que viaja por ele também é esticada. Uma onda de luz azul, ao viajar por um universo em expansão, tem o seu comprimento de onda aumentado, tornando-se vermelha. Chamamos isso de redshift, ou desvio para o vermelho. Isso significa que a energia escura está, lenta e constantemente, roubando a energia da luz que atravessa o cosmos. O universo está ficando mais frio e mais vermelho à medida que envelhece. Essa é uma conexão direta entre a expansão do vácuo e a informação que podemos receber. A energia escura está diluindo o universo. Ela está cortando as conexões causais entre regiões distantes. Galáxias que hoje podemos ver, no futuro estarão tão longe e se afastando tão rápido que a luz delas nunca mais chegará até nós. A energia escura está efetivamente fragmentando o universo em ilhas de realidade isoladas, onde cada ilha perderá o contato com as outras para sempre. É um impacto profundo na sociabilidade do cosmos. Estamos sendo empurrados para um futuro de isolamento esplêndido. Existe também uma conexão fascinante e perturbadora com as leis da física que tentamos escrever aqui na Terra. O modelo padrão da física de partículas, que descreve os quarks, elétrons e neutrinos, é uma das maiores conquistas intelectuais da humanidade. Ele funciona com uma precisão incrível para explicar a matéria bariônica. No entanto, a matéria escura é a peça que não encaixa nesse quebra-cabeça. Ela é a prova viva de que a nossa compreensão é incompleta. Ela nos força a buscar uma nova física. A existência dela implica que devem haver campos, forças e simetrias na natureza que ainda não sonhamos. Talvez existam dimensões extras espaciais onde a gravidade vaza, ou partículas supersimétricas que são parceiras pesadas das partículas que conhecemos. A matéria escura é a ponte entre a física que conhecemos e a física que precisamos descobrir. Ela é o convite constante para não nos acomodarmos. Cada vez que um experimento subterrâneo falha em detectar uma partícula, não é um fracasso. É uma dica do universo dizendo: não é por aí, pensem de forma mais ampla. Outro impacto crucial é o chamado ajuste fino. A quantidade de energia escura no universo é absurdamente pequena, mas não é zero. Se fosse apenas um pouco maior, as galáxias teriam sido estraçalhadas antes mesmo de se formarem. O espaço teria se expandido tão rápido que a gravidade nunca teria vencido. Se fosse um pouco menor ou negativa, o universo teria colapsado sobre si mesmo em um Big Crunch logo após nascer. O valor da energia escura parece ser calibrado com uma precisão de dezenas de casas decimais para permitir a existência de um universo estruturado e longevo. Essa coincidência conecta a cosmologia a questões quase filosóficas. Por que o universo é construído de uma forma que permite a complexidade? Somos sortudos ou existe uma razão subjacente para esse equilíbrio? A energia escura é o fiel da balança, que permitiu que o tempo corresse o suficiente para a evolução acontecer.
Além disso, há a conexão entre o micro e o macro, o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. O que acontece na escala das partículas subatômicas, as flutuações quânticas do vácuo, pode ser a origem da energia escura que move galáxias inteiras. É uma imagem poética de um universo onde o menor sussurro quântico dita o movimento dos maiores gigantes. É como se o bater de asas de uma borboleta não apenas causasse um furacão, mas movesse continentes inteiros. O universo é um sistema onde a escala não separa os fenômenos, ela os conecta. A natureza do vácuo microscópico determina a geometria do espaço-tempo colossal. E, finalmente, a conexão mais sutil é a da estabilidade. A matéria escura atua como um estabilizador térmico e gravitacional. Sem ela, as interações entre galáxias seriam muito mais violentas e destrutivas. As fusões de galáxias, que são eventos comuns, seriam caóticas e dispersivas. A matéria escura, com sua massa imensa, amortece esses choques, permitindo que as galáxias se fundam e cresçam, tornando-se maiores e mais complexas sem perderem todo o seu gás. A Via Láctea é o produto de muitas dessas fusões suaves orquestradas pela gravidade do setor escuro. Nós somos, portanto, cidadãos de uma galáxia que foi esculpida, protegida e nutrida pelo invisível. Ao refletirmos sobre essas conexões, percebemos que o universo não é feito de partes separadas, mas de um todo contínuo. A luz que aquece o seu rosto durante o dia, a gravidade que o mantém na cama à noite e a escuridão do céu acima do telhado são manifestações de uma única realidade física, tecida com fios visíveis e invisíveis. O que não vemos sustenta o que vemos. O que não brilha, guia o que brilha. O vazio empurra o cheio. É uma harmonia de opostos, um equilíbrio dinâmico que dura há bilhões de anos e que permitiu, contra todas as probabilidades, que a consciência surgisse para admirar o espetáculo. Sentir-se conectado a essa rede é sentir-se parte de algo imenso e resiliente. Você não está flutuando à deriva. Você está ancorado na estrutura mais profunda da natureza, segurado pelas mãos invisíveis da matéria escura e embalado pelo berço em expansão da energia cósmica. Relaxe nessa certeza de que tudo está interligado e que o universo, em sua sabedoria silenciosa, construiu todas as pontes necessárias para que a vida pudesse florescer no meio do mistério. Ao contemplarmos essa nova realidade, onde somos a exceção brilhante em um universo de sombras, somos convidados a reavaliar profundamente o nosso lugar no cosmos. A descoberta da matéria e da energia escura não é apenas uma revolução na astrofísica, é um marco filosófico e espiritual para a humanidade. Durante milênios, construímos as nossas culturas, as nossas religiões e as nossas mitologias baseadas na luz. A luz sempre foi o símbolo do divino, do conhecimento, da presença e da vida. O sol era adorado como um deus, e as estrelas eram vistas como mensageiros do destino. A escuridão, por outro lado, era o reino do medo, do desconhecido, o vazio a ser evitado. Mas a narrativa científica do século XXI inverteu essa lógica antiga. Agora sabemos que a escuridão não é a ausência de criação, mas sim o próprio útero onde o universo foi gestado. Essa mudança de perspectiva nos obriga a fazer as pazes com a noite. Essa revelação traz consigo uma dose imensa de humildade, talvez a maior que já tivemos de engolir. A história da ciência humana tem sido uma longa jornada de deslocamento do centro. Primeiro, descobrimos que a Terra não era o centro do sistema solar. Depois que o Sol era apenas uma estrela comum na periferia de uma galáxia comum. Em seguida, percebemos que a nossa galáxia era apenas uma entre bilhões. E agora, o golpe final no nosso ego coletivo. Nem mesmo a matéria da qual somos feitos é a protagonista. Somos feitos de uma substância rara, uma poeira exótica que compõe menos de 5% da receita cósmica. Poderíamos nos sentir insignificantes diante dessa estatística, como intrusos em uma festa que não foi feita para nós. Mas existe uma outra maneira, mais poética e acolhedora, de encarar esse fato. Pense na raridade como valor. O ouro, a platina e os diamantes são valiosos justamente porque são raros. Se a matéria bariônica, os átomos que formam o seu corpo, o sorriso de quem você ama, as flores no jardim e as águas dos oceanos,
é a menor parte do universo. Isso nos torna incrivelmente preciosos. Nós somos as joias do cosmos. Somos a parte do universo que conseguiu se organizar de forma tão complexa e se tornou capaz de sentir, de pensar e de amar. O oceano escuro de matéria e energia invisível é o palco gigantesco, a estrutura necessária e o suporte vital. Mas nós, a matéria visível, somos os atores que dão sentido à peça. A humanidade, portanto, não é um acidente irrelevante. Somos a consciência desperta de um universo que, em sua maior parte, dorme em silêncio. Essa compreensão altera a forma como olhamos para o céu noturno. Antes, o preto entre as estrelas era apenas espaço gasto, distância inútil. Agora sabemos que aquele escuro está cheio de potencial e estrutura. Isso enriquece a nossa experiência estética e emocional. O artista, o poeta e o sonhador agora têm uma nova musa, o invisível. A literatura e a arte começam a absorver essa ideia de que o essencial não pode ser visto. Isso ressoa com a nossa experiência humana interna. Afinal, grande parte do que somos também é invisível. Os nossos pensamentos, as nossas memórias, os nossos sentimentos e os nossos sonhos não têm matéria física que possa ser tocada, mas são reais e definem quem somos. O universo reflete a nossa própria complexidade interior, uma fachada visível sustentada por profundezas ocultas. Além disso, a busca por desvendar o setor escuro uniu a humanidade de uma maneira prática e inspiradora. Para caçar partículas fantasmas e medir a expansão do nada, precisamos construir máquinas que nenhum país pode fazer sozinho. Os grandes telescópios no deserto do Atacama, os colisor de hadrons na fronteira da França com a Suíça e os detectores subterrâneos no gelo da Antártica são monumentos à cooperação humana. Cientistas de nações que, historicamente, poderiam ser rivais, trabalham lado a lado, compartilhando dados, café e esperanças. A matéria escura não respeita fronteiras geopolíticas, e para entendê-la, nós também tivemos que dissolver as nossas. O mistério cósmico atua como um agente diplomático, lembrando-nos de que, diante da imensidão do desconhecido, somos todos apenas habitantes de um pequeno ponto azul pálido, tentando ler o manual de instruções da realidade. Existe também um impacto profundo na nossa curiosidade inata. O fato de que 95% do universo ainda é uma terra incógnita reacende o espírito de exploração que define a nossa espécie. Quando os mapas da Terra foram completados e não havia mais ilhas desconhecidas nos oceanos, poderíamos ter sentido que a aventura havia acabado. Mas o cosmos nos entregou um novo oceano, vasto e inexplorado. Saber que não sabemos quase nada é um presente. Isso garante que as futuras gerações terão mistérios para resolver. Garante que a ciência não é um livro fechado, mas uma história em aberto. As crianças que nascem hoje crescerão sabendo que a maior parte da realidade ainda está esperando por um nome, por uma explicação. Isso mantém a chama da imaginação acesa. A humanidade precisa do mistério, tanto quanto precisa da resposta. O mistério nos move, nos faz levantar da cama, nos faz olhar para cima. Essa relação com o lado escuro do universo também nos ajuda a lidar com a nossa própria fragilidade. A energia escura nos diz que o universo é efêmero em sua configuração atual, que tudo está se afastando e mudando. Isso nos ensina a valorizar o agora. O fato de vivermos em uma era onde as galáxias ainda são visíveis no céu, onde a Via Láctea ainda pode ser vista a olho nu, é um privilégio temporal. Estamos vivendo na Era das Estrelas, um capítulo dourado e temporário na história cósmica. Reconhecer isso nos dá um senso de urgência serena para apreciar a beleza, enquanto ela está aqui. A astronomia, longe de ser uma ciência fria, torna-se uma lição de carpe diem em escala galáctica. Devemos celebrar a luz, a proximidade e o calor, sabendo que somos os sortudos beneficiários de um momento de equilíbrio cósmico. Culturalmente, começamos a ver metáforas da matéria escura em todo lugar. Na sociologia, falamos das forças invisíveis que moldam a sociedade. Na economia, dos mercados ocultos. A linguagem da física permeia o nosso vocabulário,
mostrando como a descoberta científica se infiltra no inconsciente coletivo. Estamos nos tornando uma civilização que aceita a complexidade, que entende que nem tudo o que existe precisa ser óbvio ou tangível. Estamos amadurecendo. Deixamos de ser a criança que só acredita no que pode segurar com as mãos, para nos tornarmos o adulto que compreende as abstrações, as nuances e as forças sutis. E há, finalmente, o conforto do pertencimento. Mesmo sendo feitos de matéria diferente da maioria, não somos separados dela. A gravidade da matéria escura nos segura na galáxia. A energia do vácuo preenche o espaço entre os nossos átomos. Nós nadamos nesse mar. Não somos observadores externos olhando através de um vidro. Somos permeados pelo universo. A mesma física que rege os gigantes invisíveis rege as células do seu corpo. Essa conexão íntima elimina a solidão existencial. Você nunca está verdadeiramente sozinho ou no vazio, porque o vazio não existe. Você está sempre imerso em um campo rico de energia e potencial, cercado pela estrutura silenciosa que permitiu a sua vida. A relação da humanidade com o universo escuro é, portanto, uma relação de descoberta mútua. Nós descobrimos o universo, e ao fazê-lo, descobrimos novas profundezas em nós mesmos. A nossa capacidade de deduzir a existência do invisível através da lógica e da matemática é, talvez, o traço mais nobre da mente humana. Nós não precisamos ver para crer, nós precisamos entender para ver. E nessa noite tranquila, enquanto você reflete sobre essas ideias, sinta orgulho de fazer parte dessa espécie curiosa, corajosa e feita de poeira de estrelas que se atreve a olhar para a escuridão absoluta e perguntar: quem está aí? E a resposta silenciosa e majestosa é a própria presença do universo, envolvendo-nos em seu abraço eterno e misterioso. Ao olharmos para o horizonte do tempo, para muito além da vida das nossas gerações e até mesmo da vida da nossa própria estrela, encontramos um futuro que será inteiramente esculpido pelas mãos invisíveis que descobrimos hoje. O destino do universo não está escrito nas estrelas que brilham, mas sim na escuridão que as cerca. A grande questão sobre o que acontecerá com a realidade depende, em última análise, da natureza exata da energia escura e da matéria escura. Durante o século XX, os cientistas debatiam se o universo terminaria em fogo ou em gelo. Se a gravidade da matéria escura vencesse, o universo pararia de crescer e colapsaria sobre si mesmo em um reverso do Big Bang, terminando em uma fornalha de calor inimaginável. Mas as descobertas recentes, que nos mostraram a aceleração da expansão, apontam para um caminho diferente, um caminho de frio, silêncio e solidão eterna. O futuro mais provável, ditado pela persistência da energia escura, é o que chamamos de Big Freeze, ou o Grande Congelamento. Imagine que a energia escura continue a empurrar o espaço, esticando-o indefinidamente. Nos próximos bilhões de anos, as galáxias que hoje vemos como manchas distantes no telescópio serão arrastadas para tão longe que a luz delas não conseguirá mais nos alcançar. O universo observável, que hoje é rico e cheio de vizinhos, começará a se esvaziar. As galáxias cruzarão o horizonte de eventos cósmico uma a uma, desaparecendo na escuridão profunda, como navios que navegam para além da curvatura da Terra e somem de vista. Para um observador que vivesse na Via Láctea, daqui a 100 bilhões de anos, o céu intergaláctico seria um breu absoluto. Não haveria mais o brilho de Andrômeda ou de outras galáxias espirais. Ele veria apenas as estrelas da sua própria ilha, flutuando em um mar negro sem fim, sem saber que um dia houve um universo povoado por trilhões de outras ilhas de luz. A energia escura terá apagado a história do cosmos, deixando cada galáxia isolada em sua própria bolha de realidade solitária. Dentro dessas ilhas isoladas, a matéria escura continuará a manter as coisas unidas por um tempo, mas a entropia cobrará o seu preço. O nosso futuro local envolve uma dança final e espetacular. A Via Láctea e a galáxia de Andrômeda estão em rota de colisão, puxadas pela gravidade mútua de seus halos de matéria escura. Daqui a cerca de 4 bilhões de anos, elas se encontrarão. Não será uma destruição, mas uma união. As duas galáxias se fundirão para formar uma única galáxia elíptica gigante,
que alguns astrônomos chamam carinhosamente de lactômeda. Durante essa fusão, os vastos reservatórios de gás serão agitados, criando um último baby boom estelar, uma explosão de novas estrelas que iluminará o céu noturno de qualquer planeta que ainda exista. Será o último grande suspiro de vitalidade da nossa região cósmica. Depois disso, o gás para formar novas estrelas se esgotará. À medida que os trilhões de anos passarem, as estrelas atuais queimarão todo o seu combustível e se apagarão silenciosamente. As gigantes explodirão e desaparecerão. As estrelas médias, como o Sol, encolherão e se tornarão anãs brancas, brasas estelares que esfriarão lentamente até se tornarem pedras cósmicas frias e escuras. As anãs vermelhas, as estrelas mais comuns e longevas, brilharão por muito tempo, mas até elas terão um fim. O universo entrará na Era Degenerada, um período longo e crepuscular onde a única luz virá do brilho fraco de remanescentes estelares mortos. O céu será negro, pontuado apenas por cadáveres de estrelas que já não emitem calor. Nesse cenário, a energia escura terá vencido completamente. Ela terá isolado o nosso grupo local de todo o resto da criação, e dentro desse grupo, a luz terá perdido a batalha contra o tempo. Mas a física nos permite imaginar cenários ainda mais estranhos para o futuro da energia escura. Existe uma hipótese assustadora chamada Big Rip, ou a Grande Ruptura. Se a força da energia escura aumentar com o tempo, em vez de permanecer constante, ela poderá se tornar tão poderosa que superará a gravidade local. Primeiro, ela arrancaria as galáxias dos aglomerados. Depois, seria forte o suficiente para arrancar as estrelas das galáxias. Em seus estágios finais, a energia escura venceria a gravidade dos sistemas solares, separando os planetas de suas estrelas. E no clímax final, ela venceria as forças eletromagnéticas e nucleares, rasgando os próprios átomos, despedaçando a matéria em seus componentes fundamentais. O universo terminaria não em silêncio, mas em uma fragmentação total, onde cada partícula ficaria isolada e sozinha para sempre. Embora os dados atuais sugiram que o grande congelamento é mais provável, a grande ruptura permanece como uma possibilidade teórica, um lembrete da potência dessa força fantasma que domina o vácuo. Por outro lado, o futuro da nossa compreensão sobre o tema é luminoso e promissor. Estamos à beira de uma nova era de ouro na cosmologia observacional. A humanidade, em sua curiosidade insaciável, está construindo novas ferramentas projetadas especificamente para iluminar o setor escuro. Telescópios espaciais de nova geração, como o Euclid, da Agência Espacial Europeia, e o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, da NASA, estão sendo preparados para serem lançados com uma missão clara: mapear a geometria do universo escuro com uma precisão sem precedentes. Eles não olharão apenas para as estrelas, eles olharão para a forma do nada. Ao medir a distorção da luz de bilhões de galáxias, eles criarão um mapa tridimensional da matéria escura através do tempo, mostrando como ela evoluiu e como a teia cósmica se formou. Ao observar como a distribuição das galáxias mudou ao longo das eras, eles poderão medir a força da energia escura em diferentes épocas, revelando se ela é uma constante imutável ou se ela muda, o que nos daria a chave para prever o destino final. A inovação também acontece no subsolo. Os detectores de matéria escura estão se tornando cada vez maiores e mais sensíveis. Estamos usando tecnologias quânticas para tentar ouvir os sussurros mais leves que uma partícula de matéria escura poderia fazer. Há propostas para usar minerais antigos, cristais que estão enterrados na Terra há bilhões de anos, como detectores fósseis. Se a matéria escura atravessou a Terra durante eras, ela pode ter deixado trilhas microscópicas, túneis minúsculos na estrutura cristalina desses minerais, que poderíamos ler hoje com microscópios avançados. É a arqueologia do invisível. Estamos tentando ler a história do universo nas pedras do nosso próprio planeta. Além disso, a física teórica está explorando novas fronteiras matemáticas. A teoria das cordas e outras abordagens de gravidade quântica tentam unificar o mundo visível e o invisível em uma única estrutura elegante. Talvez descubramos que a matéria escura não é feita de partículas, mas é um defeito
na estrutura do espaço-tempo, ou uma sombra projetada por outro universo que flutua a milímetros de distância do nosso em uma dimensão superior. O futuro do tema envolve abrir a nossa mente para conceitos que hoje parecem ficção científica. Poderemos descobrir que a energia escura pode ser colhida? Provavelmente não, dada a sua diluição, mas a compreensão dela pode nos permitir manipular a gravidade ou viajar mais rápido pelo espaço. São sonhos distantes, mas a história da ciência nos ensina que o que hoje é mágica, amanhã é engenharia. O impacto filosófico desse futuro distante é curiosamente de paz. Saber que o universo caminha para um estado de repouso absoluto, onde toda a atividade cessará e toda a temperatura se equilibrará próximo do zero absoluto, tem uma beleza melancólica. É o sono final de todas as coisas. Não é um fim violento, mas um desvanecer suave. O universo teve um nascimento explosivo e quente, viveu uma vida turbulenta e criativa, cheia de estrelas e galáxias, e agora caminha para uma aposentadoria longa e tranquila. A entropia é a garantia de que nada dura para sempre, e que até o cosmos precisa descansar. Para nós, efêmeros viajantes do tempo, isso valoriza ainda mais o presente. Saber que o céu ficará escuro no futuro nos faz amar mais as estrelas que podemos ver hoje. Saber que as galáxias se afastarão nos faz querer estudá-las agora, enquanto elas ainda estão ao alcance dos nossos olhos e das nossas mentes. O futuro do tema é, portanto, uma corrida contra o esquecimento. Estamos coletando a luz e a informação agora, construindo o grande arquivo da memória do universo, antes que a expansão apague os vestígios da nossa origem. E quem sabe, nesse futuro longínquo, a vida encontre maneiras de se adaptar que nem conseguimos imaginar. Talvez civilizações futuras aprendam a extrair energia da rotação de buracos negros, ou vivam nas bordas dos eventos, aquecendo-se na radiação de Hawking enquanto o resto do universo esfria. A vida é teimosa e criativa. Mesmo em um universo dominado pela energia escura e preenchido pela matéria escura, a consciência pode encontrar um jeito de persistir, navegando pelas sombras, encontrando abrigo na noite eterna. O que é certo é que o mistério não acabará tão cedo. Enquanto houver uma mente curiosa olhando para cima, haverá perguntas. E enquanto houver perguntas, o universo continuará a ser um lugar de encantamento. A energia escura pode afastar as galáxias, mas ela não pode apagar a nossa vontade de entender. O futuro é vasto, escuro e silencioso, mas é lá nesse silêncio que as respostas finais nos esperam, pacientes como a própria eternidade. E assim, caminhamos para o futuro não com medo da escuridão, mas com a certeza de que ela é apenas mais uma paisagem a ser explorada, um vasto campo noturno onde a humanidade, com sua pequena lanterna de ciência e imaginação, continuará a sua jornada de descoberta. Chegamos agora ao momento de recolher as velas da nossa nave imaginária e deixar que a correnteza suave do cosmos nos conduza de volta ao porto seguro do descanso. Ao longo desta jornada, viajamos para muito além das fronteiras do que os nossos olhos podem ver. Despimos o universo de suas vestes brilhantes de estrelas e galáxias para contemplar o seu corpo verdadeiro, feito de sombras antigas e energias silenciosas. Foi uma caminhada pela humildade, onde descobrimos que a matéria que forma o nosso corpo, a nossa casa e o mundo que conhecemos é apenas um suspiro breve e luminoso em meio a uma respiração profunda e eterna de escuridão. Mas em vez de nos sentirmos pequenos ou perdidos, essa revelação deve nos trazer uma sensação profunda de acolhimento. Perceber que somos a exceção, a parte rara e preciosa da existência, é um convite para valorizarmos cada momento de consciência, cada batida do coração, cada instante de luz que nos é dado. Pense agora, enquanto o seu corpo relaxa sobre o colchão, na gravidade que o mantém confortavelmente deitado. Sinta o peso dos seus ombros, o apoio das suas costas, a entrega total dos seus músculos ao descanso. Essa força que o puxa para baixo, que o aninha na terra, é a mesma mensageira que percorre os abismos intergalácticos. A gravidade é o toque da matéria escura, a mão invisível que moldou o berço da Via Láctea para que, bilhões de anos depois, você pudesse estar aqui. Não há separação entre você
e o mistério. O invisível não está lá fora, longe e inalcançável. Ele está aqui agora, operando nas leis que regem o seu repouso. Você está sendo abraçado pela estrutura fundamental do universo. A escuridão da noite que entra pela sua janela não é um vazio assustador, mas sim a presença física da maior parte da realidade, envolvendo a Terra como um manto protetor, permitindo que a luz descanse e que os sonhos despertem. A ciência nos ensinou hoje que o universo é feito, acima de tudo, de silêncio. A matéria bariônica, a nossa matéria ruidosa que colide, queima e brilha, é apenas a superfície agitada. Abaixo dela reside a calma imperturbável do setor escuro. Ao fechar os olhos para dormir, você está, de certa forma, sintonizando-se com essa natureza profunda do cosmos. Dormir é retornar ao silêncio. É desligar os ruídos do mundo visível, as preocupações da matéria, as luzes artificiais e mergulhar na vastidão tranquila da sua própria mente, que é tão misteriosa e profunda quanto o espaço sideral. O ato de adormecer é um ato de confiança, uma entrega ao desconhecido, da mesma forma que as galáxias se entregam ao fluxo da expansão cósmica. Deixe que a sua respiração imite o ritmo do universo. Inspire devagar, trazendo a vida para dentro, como a gravidade que reúne e constrói. Expire lentamente, soltando todo o ar, deixando ir como a energia escura que expande e liberta. Nesse balanço entre segurar e soltar, entre a matéria que nos define e o espaço que nos permite ser, encontramos a paz. A ansiedade de querer entender tudo, de controlar cada detalhe da vida, se dissolve quando olhamos para a imensidão que nos cerca. Se 95% do universo existe sem precisar da nossa aprovação, sem precisar ser visto ou compreendido por nós, então podemos relaxar. Não precisamos carregar o peso do mundo nos ombros. O universo é vasto o suficiente para cuidar de si mesmo. As forças que operam na escuridão são antigas, sábias e estáveis. Elas estavam lá antes de nascermos e continuarão lá muito depois de partirmos. Essa perenidade é reconfortante. Significa que fazemos parte de algo que não quebra, algo que não falha, algo que simplesmente é. Nós somos a parte do universo que acordou para sonhar, e agora é hora de voltar a ser a parte do universo que descansa. Imagine-se flutuando nesse oceano primordial. Você não precisa nadar, não precisa lutar contra a maré. A densidade da matéria escura o sustenta, impedindo que você afunde. A suavidade da energia escura o empurra levemente para a frente, em direção a um horizonte de tranquilidade absoluta. As estrelas ao seu redor são como pirilampos distantes, lembretes gentis de que a luz existe, mas que o descanso está na sombra entre elas. A escuridão é a tela onde a luz pinta a sua arte. Sem o escuro, a estrela não teria brilho. Sem o mistério, o conhecimento não teria sabor. Sem o sono, a vida não teria renovação. Aceite a noite como uma amiga antiga, uma guardiã que fecha as cortinas do palco para que os atores possam repousar. A filosofia do universo escuro é uma filosofia de essência. O que importa não é a aparência, mas o que está por trás. O que sustenta a sua vida não são apenas as coisas visíveis, o trabalho, a casa, os objetos, mas sim as forças invisíveis, o amor, a esperança, a memória, a paz interior. Assim como o cosmos, você é feito mais de mistério do que de matéria. Há vastidões dentro de você que ninguém nunca viu, pensamentos que nunca foram ditos, sentimentos que não têm forma, mas que têm peso e gravidade. Você é um micro-universo refletindo a majestade do macro. Honre esse seu lado oculto nesta noite. Deixe que o silêncio interno se expanda, preenchendo cada canto da sua consciência, afastando os pensamentos acelerados, como a energia escura afasta as galáxias, criando espaço, criando calma, criando liberdade. O futuro distante do universo, aquele de frio e solidão que vislumbramos, não é um destino triste, mas um estado de quietude perfeita. É a promessa de que toda a agitação eventualmente encontrará a paz. Toda a tempestade se acalmará. Todo o fogo encontrará o seu repouso. Ao dormir, você ensaia essa paz final e doce. Você se desconecta do tempo, do espaço e da forma, retornando à pura existência.
É um mergulho na fonte, no lugar onde tudo começou e onde tudo reside em potencial. Sinta a segurança desse retorno. Nada pode atingi-lo nesse lugar de descanso profundo. As preocupações do dia a dia são pequenas demais para sobreviverem na escala do cosmos. Elas se desfazem como poeira estelar ao vento, deixando apenas você, a sua essência tranquila e a noite eterna que o acolhe. Enquanto a sua consciência começa a se desfazer suavemente, como uma nebulosa se dissipando no vácuo, lembre-se de que a ignorância não é um defeito. Não saber do que o universo é feito não é uma falha, é um espaço para a maravilha. A maravilha é o sentimento mais próximo da paz que podemos ter acordados, e o sono é a maravilha em sua forma mais pura, onde não precisamos de respostas, apenas de vivência. O universo não exige que você o decifre agora. Ele exige apenas que você o habite, e você o habita plenamente. Cada átomo do seu corpo vibra em harmonia com as cordas invisíveis da criação. Você está em casa. O escuro é o seu lar tanto quanto a luz. E assim, suavemente, chegamos ao fim desta exploração, mas o início do seu descanso. A jornada pelo conhecimento se transforma agora em uma jornada pelos sonhos. As equações se tornam melodias, os dados se tornam cores e a ciência se torna poesia. Deixe que a gravidade das suas pálpebras seja a força mais forte agora. Deixe que o peso do cobertor seja a matéria que o protege. Deixe que o quarto escuro seja o seu universo particular, seguro e sereno. Antes que você parta completamente para o mundo dos sonhos, gostaria de te fazer um convite suave, como um amigo que te deseja o bem. Se esta viagem pelo mistério do cosmos te trouxe um pouco de paz, se a nossa conversa ajudou a acalmar os seus pensamentos e a tornar a sua noite mais leve, considere caminhar conosco novamente. O seu apoio, através de um simples like ou da sua inscrição, é como aquela energia invisível que permite que o nosso canal continue existindo e expandindo, levando calma para mais pessoas. Se sentir no coração, compartilhe este refúgio com alguém que também precise dormir sob as estrelas. Mas faça isso apenas se quiser, sem pressa, no seu tempo. Agora não há mais nada a fazer. Não há mais nada a aprender por hoje. O universo continuará girando, as galáxias continuarão dançando e o mistério continuará guardando os seus segredos. Tudo em perfeita ordem, enquanto você dorme. Entregue-se, solte, confie. Você é parte da eternidade. Boa noite, viajante. Durma bem.